Família Mevan, que alegria ter você aqui, nesse que é o primeiro episódio desse podcast, que foi algo que o Senhor gerou no nosso coração. A partir de hoje nós vamos trazer para a mesa conversas que edificam a sua vida, que edificam a sua casa. Então eu convido você que não é inscrito no canal do Mevan Itupeva, que você faça isso nesse momento antes da gente começar a conversar aqui. Você vai se inscrever, ativar o sino da notificação para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que vão vir por aqui. Fechou? Feito isso, hoje é o primeiro episódio do podcast Papo de Mesa. É um podcast onde nós vamos trazer conversas que nós falaríamos em uma mesa e nada melhor para edificar um coração do que uma mesa aberta e que você consiga, nesse momento, fazer parte dessa mesa que vai acontecer nesse momento. Nós temos vários testemunhos da nossa casa de como uma mesa mudou a nossa vida, mudou o nosso destino. Aqui pode sair muito bem uma palavra que vai nortear o seu ano, a sua vida, a sua empresa, o seu trabalho. Então eu convido você a fazer parte dessa mesa que nós estamos começando aqui. Hoje comigo está o pastor Misael, nosso pastor, o pastor do Mevan Itupeva, e nada mais do que justo, e por que não dizer obrigatório, da gente saber o nascimento do que é hoje o Mevan Itupeva. É um lugar tão significativo para a gente, onde tantas as coisas estão acontecendo. E eu acho importante a gente falar sobre o nascimento do Mevan Itupeva. Mas antes de falar propriamente, pastor, do nascimento do Mevan Itupeva, eu acredito que antes de uma igreja nascer, um pastor nasce. Uma igreja não pode nascer se um pastor não nasceu. Você conseguiria falar para a gente como foi o nascimento do pastor Misael? Sim. Paz, queridos. Pastor Misa do Mevan aqui de Itupeva, e é um sonho nosso iniciar esse papo de mesa. E Deus usou a vida do pastor Josué e aqui estamos. Estamos falando aqui nos bastidores sobre, exatamente, antes que uma igreja nasça, tem que nascer o pastor, né? E é como se antes de nascer um filho, tem que nascer o casamento. É mais ou menos aí. Eu morava fora do país e, de verdade, eu era pastor há muito tempo. Pastor nasce pastor, né? É uma unção que nasce antes da gente nascer. E só que eu tinha desistido de tudo, fui embora do país, muitas decepções com o sistema, mas a missão não tem como fugir dela, né? O meu apóstolo Jamino fala que nós temos a vida na igreja. A igreja nos traz vida porque nós nos conectamos, mas só na missão você consegue ser feliz. A alegria está na missão. Vida na igreja, alegria na missão. Então, eu estava na igreja, mas a alegria tinha acabado porque eu estava fora. E o Senhor acabou nos trazendo. E uma coisa interessante, pastor Josué, é que eu não queria mais. Eu não queria. Não queria voltar para o Brasil e muito menos voltar a pastorear. Só que quando eu morava ainda nos Estados Unidos, eu conheci o Mevan, Itajaí, então eu, todo ano, como as férias eram longas, no meu trabalho, eu passava bastante tempo com a Thaís no Itajaí. Mas assim, não tinha nenhuma expectativa de voltar a pastorear. E o Senhor foi trabalhando passo a passo comigo, né? Deus nunca mostra de uma vez tudo, né? Então, realmente, voltar para o Brasil foi algo que Deus, né, colocou em meu coração. Vivíamos subindo bem fora, e muito menos voltar para Itupeva, né? Bom, acabamos chegando aqui em Itupeva, mas também não queria pastorear. O Senhor nos abençoou com um terreno, um sítio muito bom, que temos até hoje. Eu achei que eu ia tirar minha aposentadoria ali, ia descansar. Por isso que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? E, de repente, eu comecei a participar da igreja em Campinas, do Mevan Campinas, no qual o meu pastor Juscelio de Souza. E, sem intenção, sentava, adorava, mas uma chama começou a queimar, né? E eu quero dar um conselho para pastores ou aqueles que querem que nasça uma igreja na sua cidade, no seu bairro, aonde você viver. A igreja nasce primeiro no coração de Deus. Depois ele implanta isso no coração do homem. E não precisa correr, não precisa se disparar atrás de um projeto, porque o projeto é de Deus. Ele só busca um homem que ele possa implantar isso no coração. E de repente aquilo começou a nascer dentro do meu coração e as pessoas começaram a me procurar. E eu fiz um teste. Se Deus quer realmente que eu volte a cuidar de vidas, as vidas virão atrás de mim. E um dia na igreja, o apóstolo Jamino falou: os peixes pularão dentro do seu barco, não lance a rede. Interessante isso, porque eu falei, bom, então eu não vou me mover. Eu não me movi. Então as pessoas começaram a nos procurar, eu e a Thaís, no sítio.
uma, duas, três, e eu direcionava todas elas para Campinas. Eu não queria ser pastor. Mas Deus foi usando as pessoas, e as pessoas, pastor, nos dá uma palavra aqui, nos dá ali. Eu tinha ficado parado 12 anos que eu não ministrava, que eu não pregava, lia a Bíblia por ler, mas nada de estudar a palavra, de comer a palavra, né? E, de repente, as pessoas começaram a me perguntar por que a gente não começa uma reunião aqui no sítio. Eu já fiquei uns 5, uma pulga atrás da orelha, o que esse povo quer aqui? E aí começou a primeira, aí nunca mais parou, né? E eu no sítio tem hoje um lugar onde era a garagem dos carros e tinha acho que 8 baias de cavalo. E, de repente, começamos a fazer, acho que as 3 primeiras reuniões na minha mesa, né? E como o assunto é papo de mesa, eu quero deixar aqui 2 chaves importantíssimas. Sem essas 2 chaves, é a pessoa querer que nasce uma igreja, vai nascer manca, com prejuízos já no nascimento, doente. O altar da oração e o altar da comunhão. O altar da oração é no secreto, é com a sua casa, mas o altar da comunhão é a mesa. Se não existir mesa com o pai, a mãe e os filhos, ou o pastor e os seus filhos espirituais, começará algo para lá na frente se arruinar. Então, hoje nós acreditamos muito no altar de comunhão, que é a mesa. O que eu faço com os pastores aqui, que eu peço para que cada pastor faça isso em sua casa, né? Isso é maravilhoso. A comunhão, todo mundo é igual, né, Josué? Ninguém mais fica... E aí, a igreja nasceu na mesa. Não fala, todo mundo tinha o direito de falar. Porque na igreja o pastor prega e o louvor adora. E ninguém pode falar, a não ser dar uma aleluia. Mas na mesa todo mundo tem o direito de falar, né? Então, a mesa ela é importante para que possa realmente nascer uma igreja em verdadeira comunhão. Eu vejo que com você e com a pastora Thaís, dentro dos pastores do Mevan que a gente conhece mais próximos, né, a título de exemplo, o próprio pastor Daniel de Franca, a Semente Mevan, ela começou a nascer em Itajaí. Vocês foram para Itajaí, passaram um tempo no Mevan Itajaí, para que isso fosse gerado dentro de vocês, né? E é interessante também isso que o pastor disse sobre o Mevan Itupé, nascer em volta de uma mesa. Uma mesa. E a gente precisa considerar também nesse processo de nascimento de igreja que existe um tempo onde o DNA é formado, né? Onde as características que essa igreja vai carregar, o Senhor vai impondo. Você acha que o Mevan Itupeva hoje ele já tem esse DNA pronto? Ou você consegue ver que Deus ainda está inserindo muita coisa? A construção de uma igreja, o nascimento de uma igreja, ele é exatamente como o nascimento de uma criança ou a construção de uma casa, né? O próprio Jesus compara, né, a igreja como casa, a família como casa. E por que muitas igrejas têm sérios problemas posteriormente após a sua fundação, o seu nascimento? Porque se você vai construir uma casa, o que se faz primeiro? O alicerce. Ele é o mais demorado. E normalmente a gente quer iniciar algo e já quer explodir. Claro que vai explodir mesmo. Então, durante um ano, a gente foi construindo. Durante 7 meses ficamos no sítio. E o que eu fiz? Na mesa de relacionamento, na mesa de comunhão, fomos conhecendo as pessoas e orando ao Senhor. E fomos, então, analisando quem poderia ser as colunas, porque tijolo é muito simples pôr numa construção, mas colunas não. Né? E é muito interessante que hoje a parte mais fundamental da igreja é que menos aparece. Que é o alicerce, os fundamentos, as colunas. E quando a gente, como pastor, que o Senhor nos chama para ter uma voz, né? Porque a voz é só de um, Josué. Isso não tem como mudar. Em uma igreja que tem uma voz e a missão é de todos, ela permanece. Mas uma igreja que tem muitas vozes, então aí alguém fala, põe aquela coluna ali, o outro aí, não, põe a coluna aqui. Então esse é um grande problema que depois racha, divide. E eu tenho dito, né? Você tem visto isso aqui, né? Que nós temos um grupo de pastores que parece que nasceram prontos, né? Mas não é que nasceram prontos, é que a gente foi trabalhando. Né, foi trabalhando. E, na verdade, se você perguntar, pastor mesmo, qual é a maior dificuldade do nascimento de uma igreja? É formar as colunas, é formar o alicerce, é formar aquilo que vai permanecer. Porque tijolo quebra, troca, mas coluna, rapaz, puxa, se você for quebrar uma coluna de uma construção, então 7 meses nós trabalhamos só na comunhão. Depois o Senhor aprove virmos para a cidade. Inclusive, quando a igreja alugou aqui, eu nem estava no Brasil.
Ah, é? Não. Aonde? Eu estava na Espanha. Eu estava numa cidade trabalhando na Espanha, ainda trabalhava, né? E eles falaram, já havia um projeto de procurar um lugar, porque lá no sítio já não cabia mais, já tinha 250, 300 pessoas e não cabia mais. Isso porque eu não queria, não corria atrás. E as pessoas, e o Senhor foi trabalhar. É interessante, Josué, que o líder, se ele tiver ouvidos para ouvir o Senhor vai dando a caminhada, né? Nós sabemos muito no Mevan que a gente trabalha por movimentação. Então, quando eu estava lá na Espanha, eles falaram, nós estamos atrás de um salão. E na hora o Espírito Santo falou, olha, eu que impulsionei isso, eu estou nesse negócio. E naquele momento veio uma palavra no meu espírito, tem que ser na entrada da cidade. Se não for na entrada, não é Deus. E aqui onde nós estamos, tinha um mato que cresceu bastante e a placa de aluga-se estava escondida. Era impossível ver. Mas aí Deus prepara uma pessoa, que é a Andressa, filha da Magali, e ela passou e não sei que ordens que ela teve naquele momento que ela viu a placa. E quando ela viu e mandaram para mim a foto que ela era entrada na cidade, o Espírito Santo falou, na hora, lá na Espanha, sou eu. Então houve uma paz. E interessante, né? Não sei se você vai me perguntar isso, mas interessante que desde o sítio, desde que eu comecei a ir no Mevan Itajaí, porque eu não disse isso, mas vou dizer, por que eu fiquei 12 anos parado? Porque hoje eu vejo a maior dificuldade de pessoas congregar numa igreja é a transparência financeira, é como se fala de finanças, é como se fala de doação, porque hoje em muitos lugares, né, infelizmente, se a pessoa tem um pouco mais de dinheiro, ele é posto na frente, né? E se tem um pouco menos, posto atrás. E isso realmente me afastou do sistema, isso me dava nojo. E quando eu conheci o apóstolo Zemino, inclusive eu conheci ele nos Estados Unidos, depois comecei a vir nas férias participar, principalmente das primícias, a qual nós estamos agora passando, eu vi que eu senti o cheiro da igreja quando nasceu em Atos. Sabe? Eles dividindo tudo, né? Uns davam casa, outros davam apartamento, carro. Eu comecei a ver aquilo e falei, não, isso aí não é verdade. Aí fui no segundo dia para e era verdade. E nunca, mesmo sabendo as pessoas que moravam nos Estados Unidos, nunca vieram, traz isso para mim. Não, ao contrário. Eu comecei a ver um lugar, eu conheci um ambiente de igreja que eu não conhecia, de verdade. Não estou dizendo que Mevan é a melhor igreja, longe de mim querer entrar nesse lugar. Mas eu conheci um povo, um ambiente saudável. E isso me impulsionou a voltar a pastorear. E aí viemos para cá. Aí foi quando começou aqui. E é interessante o senhor falar, porque eu acredito que todo mundo tenha uma experiência com igreja, uma experiência negativa em relação ao dinheiro. Eu acho que a gente nunca soube lidar muito bem com isso enquanto igreja. A gente sempre veio de um tempo onde a espiritualidade sempre estava ligada com a miséria. Então, assim, quanto mais miserável você for, mais um cara espiritual você vai ser. Próximo de Deus, né? E a gente nunca soube lidar com isso. Sim. Então, o que a gente percebe é que o Mevan Itupeva, ele sempre, desde cedo, Deus parece que impôs isso como uma coisa que o Mevan precisaria lidar. Um trilho, né? Um trilho para o Mevan andar. E quanto você enxerga hoje como pastor do Mevan, que o Senhor espera essa responsabilidade de lidar com finanças? Porque a gente fala muito aqui sobre fazer coisas nascerem, como nós somos responsáveis, às vezes, pela fome do outro. Isso é algo que é muito falado, né? E quanto do nosso sucesso hoje você vê que está relacionado a finanças? Mevan Itupeva. Se eu fosse dar um conselho hoje para pastores, né, eu acho que uma pessoa que tem a voz para iniciar algo de Deus, ele precisa ser provado primeiro nas finanças. Eliseu andava com Geazi, Eliseu era a voz. O dia que Geazi tomou a primeira e única decisão de fazer algo fora da voz de Eliseu, ele foi atrás do dinheiro. E ele andava com Eliseu, né? E eu digo também que Balaão era um profeta, ele tinha acesso ao mundo espiritual. Mas Deus o provou, foi o próprio Deus que liberou essa prova quando os emissários de Balaque foram atrás dele oferecendo dinheiro. E a Bíblia fala em vários textos do Novo Testamento que ele amou a recompensa. Então ele foi provado e foi reprovado. Ele foi provado e reprovado. E hoje, se nós formos fazer uma conta, muitos pastores são reprovados na área de finanças. E eu entendi que nessa área Deus havia me preparado.
porque era a área que tinha reprovado, e o Senhor me preparou para isso. Então, por exemplo, aqui nós pegamos aqui, estava abandonado, e eu creio que uns 3, 4 anos. Inclusive, tinham furtado todos os cabos desse prédio. Aqui era uma transportadora, então entrava caminhão, piso, todo estourado, tudo acabado. Interessante, Josué, que quando a pessoa que tem a voz, que está em contato com os céus a respeito, né, eu digo voz porque quem tinha a voz era Moisés. Primeira vez que passou a voz para Arão, que não era ele a voz, ele construiu um bezerro de ouro. Então, o homem que não tem uma voz para começar algo de Deus, ele vai acabar construindo um bezerro de ouro. Já Moisés não, Moisés tinha a voz e ele permaneceu firme com o Senhor. Então, eu creio que quem tem a voz, ele precisa ser provado na área de finanças. Então, aí quando viemos para cá, a primeira coisa que começaram a me forçar a barra foi exatamente nessa área. E foi bom, porque Deus então começou a me cutucar para saber se eu tinha fé para isso, mas eu tinha, sempre tive. Eu falei, fiquem tranquilos. E a minha esposa, que não é fraca nessa área, também falou, 2 meses a gente inaugura. Agora você imagina, pegar isso aqui, um lixo, em 2 meses. E a gente nos 7 meses ficamos lá no sítio, todo dízimo e oferta a gente levava para Campinas. Então a gente não tinha reservas nenhuma. E na época eu era até colecionador de carro, eu tinha acho que 9 carros, muito novo, dos melhores. E tinha muitos ciúmes, né? Porque quando a igreja foi lá pro salão, eu, puxa vida, e crente sabe como é que é, né? Encosta aqui, põe o pé ali, eu não sei, crente tem que onde está tem que estar encostado. E de repente Deus, quando deu os 2 meses aqui, em 15 dias, esses 7 meses, Josué, serviu para trazer o quê? Alinhamento no coração das pessoas. Porque quando abriu aqui, todo mundo se dispôs a doar. Então, tem pastores que não têm arrecadação na igreja por causa do coração do pastor. Porque o coração do pastor é o que é derramado na igreja. Como o meu coração estava pronto para doar, todo mundo doou. Então, nós arrecadamos 1,5 milhão em 2 meses e deixamos pronto em 2 meses. Perfeito. E eu descobri que quando um líder ele é despojado, ele é desapegado, ele gera isso também no seio da igreja. E nunca parou, Josué, nunca parou. Né? Por exemplo, hoje mesmo o irmão me ligou, nós estamos no 4º dia, né, das primícias. Hoje o irmão me ligou, doando um terreno muito bom. Como acontece isso? Por quê? Porque quando um líder ele tem um coração doador e generoso, ele derrama isso sobre toda a igreja. E eu falei dos carros, né, que eu era colecionador. Aí quando eu cheguei da Espanha, a primeira palavra que o senhor deu para mim, eu quero todos os seus carros. Meu Deus do céu, todos. E existe uma curiosidade aí, porque dos 9 carros, eu tinha um que eu fiz do zero, que era um Opala, que era o melhor. Mas eu desapeguei de tudo, né? Se você me perguntar, pastor, o segredo de ser bem-sucedido, uma das chaves é o desapego. Se você se desprende, o céu sabe que você é um lugar que pode ser derramado todo o bem financeiro, toda a riqueza que você não vai apegar. Imediatamente eu entreguei para o senhor os 9 carros. Aí doei, vendeu, e nisso nós tínhamos dinheiro até de sobra já, incrivelmente. Mas dos 9 carros que eu doei, um dia o apóstolo Zemino estava ministrando aqui na inauguração, a primeira inauguração, e ele falou de um relógio, né? Quando eu conheci o Luiz Zemino lá nos Estados Unidos, eu dei para ele um relógio. Eu era colecionador de relógio, ainda coleciono alguns, e era o meu melhor, inclusive ele era de ouro. E era um rublô de ouro, de coleção, tudo, e eu dei para ele. Eu quis abençoá-lo. Interessante que depois de 7 anos certinho, o relógio voltou para minha mão. O Luiz Zemino deu para o irmão dele foi orar, o senhor devolve, que agora é um templo, é um novo templo. Esse relógio tem que mudar para ele porque foi um ciclo de 7 anos. E ele deu esse testemunho na igreja. No outro dia o irmão me ligou que tinha comprado o Opala. Me doou o Opala, me devolveu o Opala. Você está brincando. Pagou o Opala, que eu oferecia a oferta para a igreja, e ele me doou o Opala, o senhor mandou te devolver o Opala. Eu achei isso incrível. Então, fica esse conselho, esse meu testemunho de que quanto mais você desapega, mais o Senhor derrama sobre a sua vida. Verdade. A gente vê que isso é uma bandeira que o Senhor nos deu para levantar aqui. Essa nova relação que a igreja ela tem com o dinheiro não é algo que nos consome. A igreja não está em busca disso. É algo que a igreja não tem apego.
E eu, particularmente, vejo que Deus tem nos encorajado a remir essa área realmente, a mostrar uma nova maneira de lidar. E a gente vê que jovens, crianças, elas são impactadas com essa maneira de lidar. Falando sobre remissão, qual seria uma outra bandeira que o Senhor deu para que o Mevan remisse na cidade? Então, Josué, realmente é muito bom falar desse assunto, que vai servir para muita gente. O segredo do céu derramar finanças sobre uma igreja, uma das chaves, não é todas, mas uma das chaves é cuidar do pobre. Aquele que ajuda o pobre empresta para Deus. Imagine emprestar dinheiro para Deus. Se Deus tivesse um banco e você emprestasse para esse banco. Né? Pedro emprestou o barco. Não sei quantas horas o barco foi emprestado para Deus, o Cristo. Depois, por uma palavra que ele mandou Pedro pescar, Pedro fez a sua maior pescaria. Você imagina, um barco vazio emprestado para o Senhor gera 2 barcos cheios de peixe. Então, tudo que você faz em prol do reino. Eu estava um dia na Câmara dos Vereadores, né, esse testemunho eu já falei, e ali, de repente, eu entrei um pouco em êxtase, eu não entendia nada do que está acontecendo na sala, e o Senhor disse: se você socorrer o pobre dessa cidade, eu daria a cidade em suas mãos, a chave, a autoridade sobre a cidade. E logo em seguida, Deus usou a Thaís para começar um instituto que tem em casa hoje. Quem está nos ouvindo, se um dia quiser conhecer o Instituto do Mevan, que é a Ama em Vida, é lindo e maravilhoso. Estamos, inclusive, agora estendendo a tenda lá, aumentando. E começamos, então, a cuidar dos moradores de rua. E olha, Josué, o que a gente gasta lá. Outra coisa que eu não faço, se você me perguntar, eu não uso caderno. Por que eu não uso caderno? Porque se eu usar caderno, eu vou ter medo. Vou começar a ver o quanto gasta ali, o quanto gasta aqui, isso vai me trazer medo. E o medo é exatamente o contrário da fé. Não que eu sou desorganizado, não é isso. Não é desorganizado. É pegar uns 5 pães e 2 peixes. Todos os apóstolos que começaram a fazer conta foram contra o princípio da fé, da multiplicação. Mas tem que ter 200 denários, tem que ter... Então eles começaram, essas contas que o céu não faz. No céu não tem caderno de conta. O céu tem uma taça aqui, ela é cheia de fé e oração. E ele pegou aqueles 5 pães, 2 peixes, que para todos, na conta de todos, os cadernos de cada um fazendo ali não dava. E quando ele deu graças, apresentou ao Senhor, eu acho que um pastor, um líder, ele tem que ter esse entendimento. Porque os tesoureiros ficam encarando, pastor, não vai dar aqui, vai dar aqui. E o apóstolo Zé sempre fala que se você tiver dinheiro para fazer, você não precisa de Deus. Você não precisa da fé, você não precisa, tá tranquilo, esse é um perigo. E desde que nós estamos aqui, que já é 2 anos, né, nós temos o painel de LED, não é barato, é o do melhor. Os aparelhos que temos de som também são dos melhores. Mas se a gente fosse fazer conta quando ficasse, a gente não comprava. Agora, é claro, o líder ele tem que ter um coração cheio de fé, acreditar, confiar e saber que o Senhor está nesse negócio. Agora também, se Deus não está no negócio, não adianta você usar a fé fora do propósito. É uma fé louca, uma fé emburrecida. Então, eu usei fé em cima daquilo que o Senhor falou para mim que ia fazer. Então, existe também isso, né? Exato. Você querer fazer alguma coisa, você tem a fé, mas... Né, o povo podia ter muita fé para sair do Egito, mas tinha uma palavra que só depois de 400 anos. Tinha um tempo, né? Eu acho que se a gente não saber lidar com o tempo... Se você me perguntar isso, talvez seja a pior coisa que existe. Ou, assim, a medida mais alta para um líder é saber o tempo. O tempo de parar, o tempo de começar... Olha para Cristo, Jesus ficou 30 anos no tempo do homem, fazendo o que não foi chamado para fazer, que era ser um carpinteiro. Mas quando chegou o tempo, ele nunca mais pôs a mão no martelo. Glória a Deus. É o tempo, né? Outra coisa também que a gente vê, e isso particularmente foi algo que sempre chamou a minha atenção, né? A gente vê que aqui o padrão de excelência é muito alto. Né? Em tudo quanto a gente for fazer, a gente precisa fazer bem feito. E eu acho que por um tempo a igreja caminhou pelo lugar de achar que era só preciso fazer. A gente sempre andou por esse lugar que era preciso fazer. Agora, eu particularmente quando eu entrei aqui, eu sempre tive o cuidado de fazer a coisa certa do jeito certo. Esse padrão de excelência foi algo que o Senhor fez nascer depois que a igreja nasceu ou é algo que o Senhor te deu antes? Como que é? Tudo que existe na igreja nasceu no coração do líder primeiro. O líder a questão da excelência, Josué. Eu sempre fui excelente em tudo. Por quê? Porque há muitos... Eu ouvi uma palavra do Paulo Vieira esses dias, mas é uma coisa que eu vivo desde menino. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Isso é excelência, sabe? Eu já levei algumas pessoas em casa para ver como que eu arrumo a minha roupa, como eu arrumo a minha casa. O sítio é grande, mas você vai lá, você vê toda a grama cortada. Por que isso? Porque é nas coisas materiais que eu sou habilitado para receber as celestiais, as sobrenaturais. Então a Bíblia diz, se for fiel no pouco, quando você pega essa palavra fiel no pouco, não é só falar fiel parece ser pouco, né? Mas não é. É administração com excelência no pouco. Você vai estar pronto para Deus te dar o muito. Então, se eu sou fiel no alheio, fiel no pouco, eu sou habilitado pelo céu para ter muito. Então, em todo, né? Deus não, é o olho do excelência, onde ele olha, está quebrado, arruma, está fora, põe no lugar. Então, isso é uma coisa que está no líder. E a gente visita muita igreja por aí, a gente descobre na hora que não existe excelência no líder. E normalmente quando Josué não existe excelência no líder, ele sempre vai se apegar na falta. Mas não é melhor porque não temos dinheiro. Não tem dinheiro. Então ele se apega exatamente num espírito de falta, de miséria. Então eu não ando neste lugar. Eu acredito que o céu tem abastança quando você sabe tomar posse. Se você tem a senha, a excelência é a senha de você poder ter do céu tudo aquilo que você precisa. E aí a gente também não pode deixar que isso se torne justificativo, né? Eu acho que quando a gente é bom de dar justificativa, a gente não assume responsabilidade, né? Eu acho que uma característica do líder que ele precisa ter é ser um cara pronto para assumir responsabilidade, né? Sabendo então que a excelência, o padrão de excelência é algo que o Senhor colocou no Misael, antes de colocar no pastor Misael, o que você vê que Deus colocou no pastor Misael depois da igreja? O que você ganhou depois da igreja? Olha, Josué, eu já pastoreei muitos anos atrás, inclusive aqui mesmo em Itupeva e em outras regiões. Hoje, né, a movimentação, né, isso é uma coisa que o Mevan carrega muito a respeito de movimentação. Qual é a movimentação que Deus tem para agora? E como pastor, essa excelência passou para o meu coração de pastor no amor, no cuidado. Excelência no amor e no cuidado. O cuidado, porque eu sei que as ovelhas não são minhas. Eu sei que a igreja não é minha. Eu não sou dono. Eu não proíbo nenhum membro ir para outra igreja, visitar. Porque se você é excelente no que você faz para as pessoas, no cuidado, no amor, na palavra, excelência na música, na adoração para o Senhor, então, você atrai o céu. Como pastor, eu entendi que a excelência faz o céu descer. Excelência no louvor, na adoração, né? Você pode perceber que quando inicia o culto ao Senhor aqui no Mevan Itupeva e também nos outros, há um silêncio. As pessoas me procuram, mas eu vou à igreja por aí que eu não consigo ouvir o pregador, porque é uma converseira, Então a excelência, o céu vem quando a excelência, quando existe respeito, quando existe organização, e isso atrai o Espírito Santo. Então eu percebi que a excelência no cuidado, no amor, na forma de falar, você cria um ambiente. É o que nós temos vivido, né? Se a pessoa vem aqui e participa do culto, somos simples, não tem nada de especial em si, mas a excelência no cuidado, no amor, no trato, até mesmo uma pessoa que vai tomar um café ali na cantina, ele vê a excelência do cuidado, do trato, da recepção. Eu acho que isso, cara, sem isso no ambiente, o ambiente fica doentio. Verdade. E um dos fatores que eu particularmente vejo, quando um pastor fracassa, você vai depois do fracasso tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, foi porque em algum momento ele não conseguiu confiar em alguma pessoa. Pastor costuma ter a mania de ser centralizador. Sim. E aí tem diversos fatores e aqui nós não queremos julgar ninguém. Sim. Né? A gente está querendo dar conselhos, é uma mesa de conselhos, né? E não é fácil. Isso a gente reconhece que não é fácil você confiar em outras pessoas. Tanto porque a gente sabe que o mundo ele tenta colocar isso na gente. Você não pode confiar em ninguém. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna essa pessoa dentro da igreja. A gente não consegue confiar em ninguém. Para confessar um pecado, para pedir ajuda, a gente não consegue. Como que foi isso no Mevan Itupeva? Porque isso nasce numa mesa da sua casa. Quando isso toma a proporção de uma igreja, de ter um ponto físico, de ter um endereço,
fica impossível alguns processos passarem por você, e esses processos precisam ser gerados a partir de você. Sim. Como foi esse processo para você aqui no Levante Pé? Eu olho para a igreja como uma família, como um pai. Deus é o pai, né? A parábola do filho pródigo é o pai representando Deus, e os filhos, igreja, os judeus e etc. Acho que se não houver confiança, não é igreja. Porque Jesus, ele parte e confia o crescimento da igreja a 11 apóstolos. E ainda fala para eles, vocês são maiores obras do que ele. Sabe qual é o problema da confiança, Josué? É que, normalmente, o homem quer confiar em quem não erra. Isso é impossível. Você confia no teu filho, mas você sabe que ele vai errar. Agora, desde quando ele erra, ele tem um pai. Então o filho não tem problema de errar, porque ele tem um pai para instruí-lo. Porque eu acho que falta hoje, em muitos pastores, essa consciência de paternidade. Não é ser dono, eu não sou dono de ninguém, eu tenho que ser pai. E o apóstolo Benjamin ensina muito isso, que cara, o verdadeiro pai é aquele que prepara o filho para ser maior que ele. Então eu preciso confiar em você, que é um dos meus pastores, que vai ser muito bom que eu, não há problema nenhum, porque não tem nada a ver comigo. Se você se torna maior do que eu nunca vou ser humilhado por isso, porque é o meu papel de fazer maior. Então isso para mim traz glória. Mas hoje, muita gente, quando... Você sabe disso, e a maioria dos pastores que nos assiste sabe disso, né? Quando um dos filhos começa a se despontar em palavra, em pregação, em dons, ele já é mandado com uma congregação longe, já é tirado, porque o pastor tem medo. Tem medo porque, às vezes, por causa do salário que ganha, né? Por isso que eu falo, as finanças é o primeiro equilíbrio de um líder. Porque se ele se apegar em finanças, quando ele vê alguém crescer, ele já tem medo de perder o lugar para aquela pessoa e aquele cara ter o salário dele e etc. E tem as regalias que alguns pastores têm. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho medo de ninguém crescer mais do que eu, porque eu tenho uma missão a cumprir. Né? Moisés, quando Deus falou chega, ele imediatamente ora pela pessoa que vai substituir, sem saber que era Josué. Levante alguém que faça o povo entrar, faça o povo sair, dirija o seu povo. Ele não tem problema de brigar com Deus. Não, eu vim até aqui, eu tenho que... Então, hoje tem muitas pessoas que brigam, porque, não, se eu fiz até aqui, eu tenho que ir. Não. Se amanhã o senhor falar para mim, eu quero que você entregue o Mevan para algum pastor aqui, eu vou procurar o apóstolo Zemino, o pastor José, e falar, ó, Deus mandou fazer isso, eu entrego. É uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Zemino, que eu tenho um carinho muito especial, que os pastores do Mevan, a maioria, pastoreiam com as mãos abertas, porque eu não sou dono de nada. Então hoje, uma pessoa que não confia, Josué, ele nunca vai gerar filhos. Ele vai gerar empregados. O empregado se troca, não deu pisou na bola, troca, tira. E no Mevan não, né? Um pastor quando dá uma pisada na bola, a gente traz para perto, por isso que tem a mesa. Cara, o que aconteceu? Eu vou te ajudar. E então a pessoa começa a saber que mesmo errando, ele é amado. E qual é a diferença do filho e do empregado? O filho erra, mas ele nunca deixa de ser filho, ele sempre é amado. O empregado começou a pisar na bola 2, 3 vezes, troca. Então quando o pastor entende que a igreja ela tem que ter a paternidade, isso demanda tempo, demanda mesa. E às vezes os pastores não têm muito tempo, né? Eu, de verdade, a hora que entendi o chamado, eu abandonei tudo. Eu tinha uma empresa muito boa nos Estados Unidos, e muitos amigos, e financeiramente vendo muito bem, mas quando eu entendi o chamado, eu acho que tem muita gente que acha que entendeu, acha que foi enviado, né? E não foi enviado. Como alcançar o evangelho se não houver pessoas enviadas? Então a pessoa tem que ser enviada. E eu fui enviado para cá, então eu ando debaixo de uma palavra. Por isso que eu não tenho medo, não pego um caderno para fazer números, porque não tem nada a ver comigo. Eu estou cooperando com aquilo que Deus vai fazer aqui. Eu tenho que ensinar isso que eu tenho no coração para todos os pastores que estão em minha volta, para que também eles façam mesmo. Para que a continuidade, que Deus é um Deus de continuidade. Sem confiança, sem continuidade. Verdade. E nós estamos indo hoje para o 3º ano, né? Esse é a virada do nosso 3º ano. E eu acho que o sucesso do líder também está na capacidade que ele tem de discernir os tempos. Porque em determinado tempo você está autorizado pelo céu para fazer tal coisa, em determinado momento não. Como foi para o senhor, nesses 2 anos, lidar com o tempo em relação ao Mevan Peva? Como que você enxergou o Mevan no 1º ano? No começo a gente falou sobre os 2 altares, de comunhão e de adoração. Né? Se faltar um dos 2, você se perde no tempo. Porque é no secreto que você ouve o dono da igreja. O patrão, o líder.
o cabeça. Se você não ouvir ele, cara, você se perde mesmo. Agora, para ouvir ele, Josué, é como o apóstolo Emílio fala, é ser crente na segunda-feira, na terça, na quarta, para você estar sempre pronto para ouvir o Senhor. Porque às vezes você vem num culto domingo, como temos tido aqui, maravilhoso, mas Deus vai falar com você na segunda. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é não perder a comunhão, não perder o alinhamento do céu. A linha tem que estar sempre aberta para você ouvir o Senhor. E realmente você tocou num assunto muito sério, porque se o líder não entender o tempo e a movimentação, ele pode ser um cara santo, um cara puro, mas se ele não guardar e investir tempo. Né? Eu sou um pastor que sempre aconselho os pastores e os membros da igreja a ter um altar de oração. Porque na igreja é uma bênção, mas é o secreto que te valida, é o secreto que te mantém firme, é o secreto que te mantém um homem, um bom marido, um bom homem, um bom pai, um bom pastor, um bom ser humano, é o secreto. Porque a gente é cheio de maldade, né? O ser humano é cheio de tristeza, angústia, e às vezes é tantas vozes que estão gritando, esses algoritmos tomando conta do mundo, né, através da internet. Se a gente não tiver uma afinação com o céu, você acha que uma voz se ouviu que é de Deus. Você encontra na igreja, Deus falou comigo, será? Então, respondendo finalmente a sua pergunta, como a gente está sempre orando, buscando, eu tenho um altar de oração na minha casa, a gente está sempre ouvindo o Senhor. E eu tenho meus pais espirituais, né, o apóstolo Exemino, José, a gente vai ouvindo as movimentações. Então eu não me movimento, e outra, Josué, muitos pastores se movimentam por causa de números. Um homem de Deus não se movimenta por causa de números. Um homem de Deus se movimenta com propósito. Às vezes o propósito não tem número. Jesus ficou 3 anos e meio no ministério dele e de 12 ficou 11. De 500 que estavam quando ele ressuscitou, no Pentecostes ficou 120. Mas nunca o céu se preocupou neste momento. Então existe um momento, vai ter um momento de números, claro, mas isso vem do Senhor. Não pode vir dos planos humanos. Então se eu como pastor for me inventar aqui no tempo, e agora por conta da gente, não, eu não estou preocupado com isso, de verdade não. Eu aprendi isso com o apóstolo, com o Juscelio, meu pastor, que a gente tem que tratar de transformar as pessoas. Um homem transformado transforma uma cidade, uma nação. E às vezes a igreja tem muita gente, mas não tem muita gente transformada. Tem gente ali que critica, que acusa, que aponta. E é cômodo vir à igreja assistir um culto muito bom. Mas o que faz uma cidade ser transformada são homens e mulheres transformados. Sem transformação, queridão. O cara só é crente no sábado e domingo, na segunda, na terça, o cara tá enrolando tudo por aí. Verdade. E para o terceiro ano, o que o senhor já discerniu do Senhor para essa nova estação do Levante Pela? O número 3, Josué, é um número de ressurreição, né? Um número de vida, né? O 2 é o número da morte, porque Jesus ficou no segundo dia no sepulcro, mas no terceiro dia tudo mudou. Então, normalmente, o terceiro ano, nós recebemos várias profecias, inclusive aqui, que seria um ano de vida, um ano diferenciado. E eu creio muito em profecias, sabendo quais são as fontes. Nós teremos, não estou vendo isso, mas eu creio pela fé que nós teremos um ano ao qual nós nunca vivemos. Nunca vivemos, em todas as áreas, né? Eu tenho ouvido o Senhor e também tenho ouvido os meus pastores. Eu creio que esse terceiro ano será um ano que muita gente vai ficar boquiaberta com aquilo que o próprio Deus vai fazer. Não tem nada a ver comigo como pastor, eu só estou obedecendo. Mas a minha visão para esse terceiro ano, um ano profético, né? Eu acho que nós já vencemos as lombadas da vida. O segundo ano realmente foi o pior. O pior que eu digo assim, Deus não fará nada sem primeiro nos preparar para aquilo que Ele vai fazer. Isso, Deus, se a pessoa está sendo chamada por Deus, Ele vai ter que passar pelo lagar, pela moenda, pela fornalha, senão Ele nunca vai estar pronto, né? Tudo isso é para nos preparar, para tirar o medo. Porque se você começa a olhar para a conta, para vozes, para a situação, para o problema na igreja, para traição, você desiste. Por isso que muita gente hoje, né, se perguntar para mim, me fale um pouco, agora vai para o terceiro ano da igreja, questão da sua saúde, questão do seu casamento, questão da sua família. Eu nunca bebi tão bem. Mas por quê? Porque eu não faço na força do braço. Eu não me estresso com nada. Vamos orar, buscar o Senhor. E quando vem uma ordem do Senhor, eu sempre aplico. Então você não vai me ver estressado, morrendo. Lógico que eu sou humano. Eu estou dizendo o lado espiritual. Como igreja, não aguento mais, eu vou tirar minhas férias. Não, faz 2 anos que eu não tiro férias. Por quê? Porque é um tempo de não tirar, mas eu vou tirar.
Não sou contra férias, não, mas a gente tem que entender o tempo, né? Você não vai... Filho nascer com 3 meses, quem ensina ele a andar? Vai ter o tempo, então espera. Vai ter que investir mais no colo, segurar. Mas chega uma hora que você vai soltar. Então, se a gente entende esses tempos, a gente não tem estresse, né? Eu vivo muito bem, glória a Deus. Isso, eu nem imaginava que eu seria digno, né? O céu descer tantos favores sobre mim, sobre a minha casa. E todas as pessoas que estão ao meu lado começarão a viver também tempos que eles também acham que não mereciam. Mas é o favor do Senhor, né? E eu acho que seria bom a gente falar também, porque a gente tem uma palavra para o coletivo, né? A gente tem uma palavra para a igreja. E eu acredito não ser suficiente a pessoa estar aqui para viver isso, né? Isso não faz ela um participante dessa palavra. Eu acredito que isso precisa de um esforço, de uma movimentação, de um empenho para que ela viva isso. Muito. E dentro disso, o que o Mevan e Itupeva, o que o pastor Misa, o que a pastora Thaís realmente valorizam num homem e numa mulher? Por quê? A gente sempre veio de lugares, a gente caminhou em lugares, eu acredito que isso todo mundo, até as pessoas que vêm aqui, a gente recebe muitas pessoas que vieram de outros lugares, por isso que é um lugar de recomeço, né? Elas sempre caminharam por expectativas erradas, né? Elas sempre caminharam por réguas erradas, né? Sempre colocaram nelas réguas erradas. Eu acho que seria bom o senhor, como pastor, estabelecer uma régua certa, né? O que o Mevan e Itupeva, o que o reino valoriza aqui num homem e numa mulher de Deus. É verdade que não é tão simples. Não é tão simples porque se você não mover o espírito, você pode medir alguém errado. Eu até acredito, o apóstolo Edmino fala isso, eu também acredito que assim que Judas se suicidou, logo eles escolheram, né, Matias, né, fizeram aquela sorte ali, acabou. Mas eu tenho para mim que não era hora de escolher o 12º. O 12º já tinha sido escolhido por Deus, que é o apóstolo Paulo. Então, se a gente não ouvir Deus de verdade, a gente acaba... É um desafio. Se você falar para mim qual é o maior desafio, essa pergunta seria assim, o maior desafio é você não perder o que as pessoas carregam, não colocar pessoas no momento errado onde ele vai acabar morrendo e ouvir o Senhor sobre as pessoas. Talvez esse seja o maior medo de todos os pastores. Por exemplo, no 2º dia, no 3º dia, eu deixei outros pastores ministrarem. Você ministrou de um e o pastor Daniel. Normalmente eu falo, por que você não ministrou? Exatamente aí, são pessoas que perguntam porque eu não entendo de paternidade. Cara, se você não deixar o teu filho pegar o primeiro carro para dirigir, mesmo que ele dá uma batidinha, mas ele tem que pegar a primeira vez. A segunda, daqui a pouco ele se torna um motorista. Aí você não precisa dirigir mais, você não vai trazer o filho dirigir. Então você descobrir isso, você vai ter que, às vezes, quebrar a cara. Por exemplo, Jesus sabia que Judas roubava. Está escrito. Ele metia a mão. Quando Maria lá unge os pés de Cristo, ele já fez logo a conta. E o próprio texto de João diz que ele falava isso porque ele metia a mão. Ele era um ladrão. A Bíblia fala que ele era um ladrão. E você não vai ver em nenhum versículo bíblico. Eu até achava, né? Eu pensava que na última palavra de Jesus ali, quando ele encontra ele no jardim, que vieste a mim. Eu acredito que ali seria o momento de Jesus falar, cara, eu sei que você roubava tudo, mas Jesus nunca falou isso. Cara, isso é um desafio para um pastor. Você tem um cara que você sabe que ele mete a mão na bolsa, mas você deixa ele até o fim. Eu penso, isso é uma crença minha, uma fé que eu tenho, que Jesus deu até o último momento a oportunidade para ele se arrepender. Isso aí para um pastor é um desafio, porque você sabe que tem um pastor na igreja que pode te ajudar muito, mas sabe que ele tem um problema e você permanecer com ele, você tem que ter uma voz do Senhor. Você tem que ter uma medida de amor e misericórdia muito grande para você não desvalorizar ninguém que está na igreja. E Deus tem me dado uma graça que, se você perguntar como que você está com pastores hoje no 3º ano do Mevan, cara, eu sou tão satisfeito. Deus tem tido tanta misericórdia de mim que eu tenho pastores maravilhosos. Mas isso custa o quê? Da mesa de comunhão, da oração, da amizade, do relacionamento e de alguns prejuízos, é claro. Você acaba tendo alguns prejuízos que eu digo ministerialmente, né? Porque você acaba investindo numa pessoa que no final ele vira as costas e vai embora, mas isso faz parte. É impossível você acertar 100%. Agora, como a obra do Senhor, o apóstolo fala muito sobre isso, né? Tem coisa que é ruim que fica boa. E tem muita coisa boa que fica ruim. Então isso vai ser uma experiência sempre. Acho que o pastor ele não vai acertar nunca em pessoas. Eu acredito até que hoje tem muitos pastores conosco, Josué, que Deus trouxe ele aqui só para prepará-la. A missão dele é em outro lugar.
Isso não vai doer em mim, porque eu fiz a minha parte. Então, quando você não se sente dono de ninguém, é mais leve ser um pastor. Se alguém sai, alguém chega, alguém vai, eu abençoo, entende? Então, hoje tem muitos pastores, quando alguém de muita importância vai sair da igreja, ele amaldiçoa, ele planeja para o cara voltar. Quer dizer, ele faz isso porque ele se sente dono do dom e do que a pessoa carrega. Eu não. Eu, qualquer pastor amanhã que falar vai sair, eu faço de tudo por ele, de tudo, de verdade. Porque eu sei que eu estou fazendo algo para aquilo que Deus pôs em minhas mãos. Nem tudo que Deus pôs em suas mãos é para você. Às vezes é para você trabalhar e entregar. Né? Isso. E eu acho que seria válido, então, a gente encerrar com o Senhor dando uma palavra para esse ano. Muitas pessoas estão nos assistindo e acredito que é fundamental você caminhar esse ano por uma palavra, né? A gente falou isso, a gente tem ouvido muito isso. É importantíssimo você se mover por uma palavra. Então, nada mais do que justo que o seu pastor te dá uma palavra para esse ano. Eu creio, irmãos, que cada um carrega uma medida. Se você andar fora da sua medida, de repente existe uma palavra para este ano, mas para cada um vai ter uma medida. Então, é importante que este ano como que o Ivan começa o ano? Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero casa nova. Não. O Senhor sabe do que eu preciso para cumprir a missão que o Senhor tem neste ano para mim. Se eu precisar de um carro novo, então, por favor, me dá esse. Mas dentro dos planos, né? Porque o maior perigo de um ano que começa é a pessoa fazer planos que estão totalmente fora. Eu tenho uma palavra que eu sempre ensino aqui na igreja, que eu também aprendo com o meu pastor, que o pior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo pelo qual Deus não chamou ele para fazer. É o pior fracasso, é o sucesso fora da vontade de Deus. Então, que este ano de 2025 você diga, Senhor, eu quero viver dentro daquilo que o Senhor já escreveu na eternidade para 2025. Cumpra os teus planos, a tua vontade. O meu papel como homem de Deus, você homem de Deus, mulher de Deus, te coloca diante do Senhor. E os sinalizadores vão aparecendo. Porque às vezes Deus tem uma palavra para esse ano para a cidade de Jundiaí, que tem um Ivan também, e não é a mesma palavra para Itupeva. Às vezes Deus tem uma palavra para a nação, ele vai usar um profeta para dizer que é uma palavra para a nação. Então, eu tenho para mim, né, segundo uma profecia, uma palavra profética do pastor Juscelio, do Ivan de Campinas, que Deus está reordenando uma batalha, reorganizando os seus exércitos e refazendo os seus soldados. Então, eu acredito que essa é a profecia para os últimos tempos. Então, Deus está mudando. Então, eu acredito que ainda esse ano, e talvez mais outros, vai haver muitas mudanças. Deus arrancando pessoas de um lugar, colocando em outro. E às vezes, se você não entendeu os planos de Deus, quando isso acontecer, você acha que é o diabo. E ali você passa o ano inteiro chorando, pensando no diabo. Pois não, é Deus arrancando daqui, pondo ali. Então, eu quero encerrar dizendo que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor, para que você não cometa erros, né? E todos os nossos erros atrasam a nossa jornada. Deus te abençoe, pastor Josué, que honra e prazer fazer esse primeiro trabalho, papo de mesa, que esse seja o primeiro de milhares, né? Vocês vão ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus te abençoe. Vamos agradecer você por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Agradecer também a galera que está fazendo isso acontecer. Sem vocês, nós não poderíamos fazer. Deus abençoe vocês. E reforçar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para receber as próximas notificações. Também você contar essa notícia para alguém. Conta que começou o Papo de Mesa, que a gente está começando esse projeto e que vai ser muito edificante para as famílias. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.